Pessoal, preparei aqui uma apresentação em PowerPoint para explicar melhor para vocês sobre o grau dos adjetivos. Existem vários graus, mas eu vou focar aqui no grau comparativo de superioridade nessa aula. Primeiro, o que é um adjetivo? Um adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo ou uma qualidade. Então, no exemplo aqui na frase, My mother is very beautiful. Beautiful é um adjetivo que se refere ao substantivo mother. É uma qualidade ou um atributo desse substantivo. Aqui embaixo eu coloquei alguns outros adjetivos, né? Some adjectives. Então, tem tall, que é alto, short, baixo, cheap, barato, expensive, beautiful, ugly, cold, hot, good, bad e vários outros. O grau comparativo de superioridade, como o próprio nome diz, ele estabelece uma comparação por meio de adjetivos. Então, essa comparação ela é entre pessoas ou entre objetos. Essa comparação pode ser de superioridade, colocando um acima do outro, quando um é mais alguma coisa do que o outro. Então, por exemplo, My mother is more intelligent than my aunt. Então, minha mãe é mais inteligente do que minha tia. Então, o adjetivo que está usando aqui é o intelligent. Então, esse é o adjetivo que está sendo utilizado para fazer a comparação entre dois seres aqui, no caso, a mãe e a tia. No caso do comparativo em inglês com adjetivos longos, ou seja, que tenham 3 ou mais sílabas, a gente utiliza a seguinte estrutura. A gente utiliza a palavra more antes desse adjetivo, que é considerado longo, de 3 sílabas, e depois a palavra than. Então, no exemplo aqui, comparando o espanhol com o inglês. Spanish is more difficult than English. Então, tá vendo o adjetivo difficult? Antes dele eu utilizei o more e depois o than, que é o termo comparativo. Outros adjetivos que eu coloquei aqui embaixo como exemplos, que são considerados longos. Dangerous, beautiful, romantic, expensive e etc. Algumas observações sobre os adjetivos. Quando as palavras terminarem em full, ous, re, ing ou ed, elas recebem o more na frente delas, mesmo que esses adjetivos tenham menos que 3 sílabas. Então, vai ficar more helpful, que significa mais útil, more obscure, mais obscuro, more curious, mais curioso, more charming, mais charmoso, more surprised, mais surpreso. Então, a divisão das sílabas em inglês ela é diferente da divisão do português. Leva em conta uma questão fonética, ou seja, os sons das palavras e o entendimento sobre a raiz da palavra. Então, é um pouco complexo você fazer a separação das sílabas em inglês, mas caso haja dúvidas, você pode consultar um dicionário ou você pode colocar na internet e tirar essa dúvida com relação à divisão das sílabas para saber se tem 3, se tem 2. No caso dos adjetivos que são considerados curtos, ou seja, que tenham uma sílaba ou até 2, nesses casos a gente usa uma estrutura diferente. Então, você vai utilizar o adjetivo, que tem uma sílaba ou 2, com o ER no final dele mesmo e depois o than. Então, por exemplo, o adjetivo tall, que é o que está destacado de vermelho aí na frase, é a palavra alto. Ele tem uma sílaba só, então ele é considerado curto. O que eu fiz nele, Coloquei o ER no final dele próprio. Então, vai ficar he is taller than me. Esse ER significa mais. E ele é junto da palavra ali, Outros adjetivos considerados curtos. Fast, clean, cheap, strong, young, também são considerados curtos. Todos esses aqui eu coloquei são de uma sílaba só. Algumas observações sobre esses adjetivos curtos. Quando o adjetivo é uma palavra curta, porém no final dela lá, acabou com CVC. O que é o CVC? Acabou em consoante, vogal e consoante. Você vai dobrar a última consoante para depois acrescentar o ER. Então, por exemplo, no caso do hot, terminou lá, CVC. H, né, consoante ou vogal.
e T consoante. Você dobrou aqui, ó, a última consoante para depois colocar o ER. Então, today, no exemplo, today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. Quando o adjetivo for curto e terminar com Y, você vai substituir o Y por I e depois coloca o ER. Então, por exemplo, a palavra happy, que significa feliz, vai ficar happier, com I. Michelle is happier than you. Então, Michelle é mais feliz do que você. Um exemplo. Além de você prestar atenção se o adjetivo é curto ou longo para saber se vai utilizar o more ou se vai utilizar o R no final, você precisa saber se o adjetivo em questão ele é considerado um adjetivo irregular. O que é um adjetivo irregular? Ele não vai obedecer a uma regra de ser curto ou ser longo e colocar o more ou ER. Eles têm formas específicas no grau comparativo de superioridade. Então, um exemplo. O adjetivo good, bom, vai ficar better, melhor. O adjetivo bad, que é ruim, vai ficar worse, pior. Isso também é em português, a gente não fala que uma coisa é mais boa do que a outra, uma coisa é melhor do que a outra, ou uma coisa é mais ruim, ela é pior, tá? No caso do good e do bad, a gente consegue comparar com o português, porque também funciona assim. Os adjetivos aqui também, ó, far, vai ficar farther ou further, mais longe. Old, velho, vai ficar elder ou older, mais velho. Tanto faz. No exemplo que eu coloquei ali, ó. Chocolate is better than ice cream. Então, se tivesse ali um adjetivo, vamos comparar o chocolate com ice cream, o chocolate com sorvete, qual que é melhor? Então, vamos supor que eu coloquei lá o adjetivo good. Então, você não ia, por exemplo, pensar que ele é um adjetivo curto e colocar gooder, colocar o ER no final. Porque ele é irregular, não vai ficar mais bom, igual eu coloquei ali embaixo, ó. Assim como não dizemos chocolate é mais bom do que sorvete, não dizemos chocolate ou chocolate is gooder than ice cream. Você vai utilizar o better. Aí esquece as outras regrinhas, você apenas substitui pelo que eu coloquei ali em vermelho e coloca o than depois, que é o do que. Fim.